Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com o PET, o Plano de Estudos Tutorados de Minas Gerais. A gente está no PET volume 3 e essa a semana 2. Antes de começar a aula aí, gostaria de dar alguns avisos, lembrar algumas coisas. Primeiro, agradecer a todo mundo que já é inscrito no canal, todo mundo que tem curtido os vídeos. Quem não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, curta esse vídeo. Se precisar falar comigo aí, pode me procurar no Instagram. Lembrando aí para vocês que tem vídeo aqui todo domingo, então no domingo eu posto os vídeos da semana. E além disso, eu fiz uma playlist com todos os vídeos do sexto ano, ok? Para vocês acompanharem aí. Bom, então podem pegar seu caderno e vamos juntos fazer as atividades aí da semana 2 do PET 3. Bom, pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco da Mesopotâmia. Mesopotâmia, que significa terra entre rios, e é a região que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E por que essa região é muito importante? Porque ela vai ser conhecida como um dos berços da civilização humana, né? Vai ser nessa região que vão surgir aí importantes povos que vão contribuir muito para a história aí da humanidade, ok? Bom, como eu falei, foram vários os povos. Um desses povos foram os sumérios. Os sumérios, eles desenvolveram um importante sistema de canalização dos rios e irrigação, né, para a produção de alimentos aí. Então eles levavam a água do rio para outros lugares através desse sistema de canalização. Eles construíram os zigurates, que essa imagem que tem aí em cima, olha só, eram como se fossem as pirâmides deles, né? Lá eles faziam armazenavam alimento e também tinham cultos religiosos. Eles eram organizados em cidades-estado, né? A gente vai ver que isso era muito comum no período da Antiguidade. A cidade-estado é uma cidade que ela é independente, então ela não depende de outras cidades. E a contribuição aí mais notável deles aí foi a criação da primeira escrita, a escrita cuneiforme, né? A escrita cuneiforme ela é considerada a língua escrita mais antiga, né? Então ela é a primeira linguagem escrita aí, e ela foi criada aí por mais ou menos por volta de 3.500, 3.000 antes de Cristo, né? E foi criada na Mesopotâmia. Por que escrita cuneiforme? Porque eles pegavam, né, objetos com uma ponta em formato de cunha, né, uma ferramenta, e marcavam a argila. Olha só, tem esse bloco de argila, essas tabuletas de argila, e eles faziam umas marcas. E essas marcas aí que eram as palavras, né? Então era a forma que eles escreviam, que eles registravam as coisas aí. Essa aí é a primeira escrita desenvolvida, a escrita cuneiforme, beleza? Bom, outro povo que vai ser importante também vão ser os babilônicos, né? Os babilônios vão formar o primeiro império. O império é quando um povo conquista um outro povo diferente, né, e coloca os dois sobre o mesmo governo, né? Então, eles vão criar o primeiro império. Eles vão ficar famosos aí pelos jardins suspensos da Babilônia e também a Torre de Babel, né? Você tem referências nisso até na Bíblia, né? Eles criaram o primeiro código de leis, que vai ser o Código de Hammurabi. E dois dos seus principais imperadores aí vão ser o Hammurabi, né, e o Nabucodonosor II. Como falei para vocês, eles vão criar o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é o primeiro conjunto de leis. Então, ele vai ser esculpido nessa pedra, né, e ele vai trazer diferentes leis aí. O objetivo principal do código era unir o reino por meio de um conjunto de leis gerais. Para atingir seu propósito, o rei Hammurabi mandou distribuir cópias do código por todas as partes do reino. Então, o imperador, né, o Hammurabi, ele vai criar essas leis e ele vai divulgar essas leis em as diversas partes do seu reino. E essas leis, elas definiam as mais diversas regras para o comércio, para a agricultura, construção civil, pecuária, relações familiares, entre outros. Então ela falava os crimes e as penalidades para cada um desses crimes, ok? O Código de Hammurabi, pessoal, ele foi baseado na Lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Aquela ideia de que se você comete um crime, a sua punição ela tem que ser referente ao seu crime. Trouxe para vocês um exemplo de um desses... de uma parte dessa lei, olha só. Se um construtor construir uma casa para outrem, né, para outro, e não a fizer bem, e se a casa cair e matar seu dono, então o construtor deverá ser condenado à morte. Se morrer o filho do dono da casa,
o filho do construtor deverá ser condenado à morte. Então aí a gente vê claramente o olho por olho, dente por dente. Então se o cara foi lá e construiu uma casa e a casa caiu e matou o filho do dono da casa, o filho do construtor vai ser morto, né? E no caso ele não ter filho, ele que será morto também. Só que nem todos o código de Hammurabi é no olho por olho, dente por dente. Por quê? Vai depender de alguns outros fatores, né? Até o status social daquela pessoa também vai fazer diferença. Se a pessoa é uma pessoa mais poderosa, se a pessoa é um escravo, vai ter algumas diferenças aí. Trouxe para vocês alguns trechos dessas leis aí. Olha só. Se alguém roubar a propriedade de um templo ou corte, ele deverá ser condenado à morte. E também aquele que receber o produto do roubo do ladrão deve ser igualmente condenado à morte. Então, se você roubar alguma coisa de um templo religioso, né, ou então do governo, você vai ser condenado à morte. Se alguém receber em sua casa um escravo fugitivo da corte, homem ou mulher, e não o trouxer a proclamação pública na casa do governante local ou de um homem livre, o mestre da casa deve ser condenado à morte. Então, outro crime, né, que se for feito contra a corte, né, ou seja, contra os mais poderosos, a pessoa é condenada à morte. Se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do arrombamento e ser enterrado. E um último aí, ó. Se o escravo disser a seu patrão, não és meu mestre, e for condenado, seu mestre deve lhe cortar a orelha. Então, o Código de Hammurabi ele vai ter diferentes punições aí, embora ele seja baseado na lei de Talião, ok? Outros povos aí que vão ficar famosos aí nessa época vão ser os assírios, e eles vão ficar famosos justamente pela sua habilidade com a guerra. Então, eles vão ser habilidosos guerreiros aí, e não só habilidosos, como extremamente violentos. Né? Eles vão, pela força, conquistar vários povos e vão tratar esses povos com muita violência. Além desses povos, a gente vai ter os acádios, caldeus, amoritas e outros que viveram aí na região da Mesopotâmia. A gente sabe que esses povos tinham características diferentes, né? Tinham características comuns também, como por exemplo, eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, nas forças da natureza e esse tipo de coisa. Beleza? Então esses aí são alguns dos povos da Mesopotâmia. Agora vamos às atividades. Na número 1, está falando o seguinte: a Mesopotâmia foi palco das primeiras civilizações da nossa história. Os sumérios, em aproximadamente 3.500 a.C., tinham formado uma série de cidades que se destacaram como as mais importantes da região. Ur, Uruk, Nippur e Lagash. Eram conhecidas como cidades-estado, ou seja, eram independentes entre si. Esse povo se dedicou ao comércio local e também com outras cidades distantes. Com o crescimento dessa atividade, os sumérios começaram a registrar suas transações comerciais. Esses registros eram feitos pelos escribas em tabuletas de argila, como podemos observar na imagem a seguir. Então a gente tem aí um exemplo da escrita cuneiforme. Né? Embaixo tem, olha só, nota de venda de um escravizado do sexo masculino. Agora vamos então às perguntas. Na letra A, quem eram os escribas e qual o seu papel na sociedade da Mesopotâmia? Os escribas eram aqueles que sabiam ler e escrever. Então, esses aí eram os escribas, aqueles que sabiam ler e escrever. E qual era o papel deles na sociedade? O que eles faziam? Eles registravam as coisas. Beleza? Então, os escribas que sabiam ler e escrever, e eles registravam as coisas aí. Né? Então, eles registravam o comércio, nas tábuas de argila, ok? Na letra B, como se chama a escrita criada pelos sumérios? A escrita cuneiforme, ok? Então, essa aí é a primeira escrita criada pelos sumérios. Em relação à imagem, de que maneira os povos mesopotâmicos faziam os registros comerciais? Então, eles registravam como? Eles registravam em tabuletas, em tábuas de argila. Né? Então, eles registravam aí em argila, né, através da escrita cuneiforme, ok? Você consegue entender o que está escrito na tabuleta? Segundo a legenda, que tipo de registro está contido na imagem? Então, olha só, vocês conseguem ler o que está escrito aí? Não, né? Não dá pra gente decifrar o que está escrito aí. Mas a gente sabe, né, pela legenda embaixo, que é o quê? Uma nota de venda de um escravo do sexo masculino. Então, a resposta aí, né? Não dá para saber, não dá para entender o que está escrito, mas segundo a legenda é uma nota da venda de um escravo, ok? Como era feita a escrita na Mesopotâmia, a escrita era feita em tábuas de argila,
pelos escribas, ok? Então, a escrita era feita em tábuas de argila pelos escribas. E qual a importância para os povos sumérios do registro por meio da escrita? Assim, eles conseguiam controlar o comércio, né? Então, imagina você realizar o comércio com vários lugares sem a escrita. É muito difícil. Então, com a escrita, eles tinham um maior controle do comércio. Beleza? Agora vamos ao número 2. Durante o Império Babilônico, logo após a unificação da Mesopotâmia, o imperador Hammurabi ganhou destaque por ter criado um dos primeiros códigos de lei, o Código de Hammurabi. Este código era composto por centenas de leis, muitas delas baseadas em costumes dos povos sumérios e também em códigos anteriores ao reino do imperador babilônico. Então a gente tem essa imagem, que é uma pedra em que está registrado aí, né, o Código de Hammurabi. Então a gente tem as diversas leis aí. Na letra A, descreve o que você observa na imagem acima. Então, o que vocês estão vendo aí? Ó? Vocês estão vendo, né, um pedaço de pedra com as leis registradas, ok? Na letra B, você consegue identificar o que está escrito? Por quê? Vocês conseguem ler o que está escrito naquela pedra? Não, né? Por quê? Porque a gente não fala essa língua, a gente não sabe essa língua, a gente não conhece esses símbolos. Por que o Código de Hammurabi foi tão importante para o sucesso do governo de Hammurabi? Por quê, pessoal? Porque ele vai conseguir unificar o seu governo, né? Ele vai conseguir controlar aí todo o território. Por quê? Porque ele vai ter a mesma resposta aos crimes, ele vai conseguir aí tratar da mesma forma, né? Então ele vai ter uma unidade, ok? Então o Código de Hammurabi vai trazer uma unidade para toda a região controlada aí pelo Hammurabi. Qual a importância de um código de leis? Por que um código de leis é importante, pessoal? Para que as pessoas elas sejam punidas da mesma forma, né? Então o Código de Leis ele garante que as pessoas elas sempre vão ser punidas da mesma forma caso aconteça algum crime, né? Ele traz uma igualdade maior aí para as pessoas. Embora, né, o Código de Hammurabi ele diferenciasse as pessoas, né? As pessoas eram mais escravas, ou as pessoas eram livres, esse tipo de coisa. Nos dias atuais, qual é o nosso mais importante código de leis? Vocês sabem qual que é o nosso código de leis mais importante? É a Constituição. Isso aí, a Constituição é o código de leis mais importante que a gente tem aí no país. O Código de Hammurabi também ficou conhecido por integrar a lei de Talião, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente. O que quer dizer essa expressão? Então, o que quer dizer olho por olho, dente por dente? Significa o quê? Que a punição de um crime tem que ser igual ao próprio crime. Então, a ideia da lei de Talião é, se você matou alguém, qual tem que ser a sua punição? Matar você, ok? Nos dias atuais, as leis funcionam segundo a lei de Talião? E aí, pessoal, as leis hoje são assim? Então, se você matar alguém, você vai ser morto? Se você roubar alguém, alguém vai lá roubar a sua casa? Se você construiu uma casa e ela caiu e matou o filho do dono da casa, vai matar o seu filho? Né? Então, essa resposta aí, pessoal, né? Claro que não, as leis hoje não funcionam dessa forma, mas vocês vão explicar que existem outras punições. Qual que é a punição que a gente tem hoje, né, contra esses crimes? A gente tem prestação de serviço comunitário, a gente tem a cadeia, esse tipo de coisa, ok? Vamos lá, número 3. Para além da questão religiosa, os mesopotâmicos fizeram grandes inovações na arquitetura e na escultura, adorando o uso de arcos e os baixos relevos. Pesquise no livro didático ou na internet e liste as principais descobertas dos mesopotâmicos nas áreas listadas abaixo. Então, a gente tem 3 áreas aí, astronomia, matemática e escrita, e a gente tem, né, pedindo as contribuições deles, né, as descobertas. Vamos lá primeiro na astronomia. Então, vamos lá, em relação à astronomia, qual a contribuição deles? A contribuição deles, uma das maiores contribuições deles, vai ser a divisão do ano em 12 meses. Então, seguindo aí a observação dos astros, eles vão dividir aí o ano em 12 meses. A própria astronomia ela vai se iniciar com a invenção dos mesopotâmicos. Na matemática, né, qual a criação deles aí na matemática? Na matemática, eles vão criar, por exemplo, na geometria, a divisão em 360 graus. Então, essa vai ser uma contribuição aí dos mesopotâmicos. Além disso, o sistema hexadecimal, né, que é um outro sistema de contagem, aí, também vai ser criação dos mesopotâmicos. Na escrita, eles foram o primeiro povo, né, a inventar a escrita, criar a escrita e a escrita cuneiforme, ok?
Agora vamos lá. Após identificar as principais descobertas dos mesopotâmicos na astronomia, na matemática e na escrita, responda as questões. Qual a importância dessas descobertas para os povos mesopotâmicos? Então, essas descobertas o quê? Facilitavam a vida deles, essas descobertas vão melhorar a vida deles. Então, eles vão poder, né, com as descobertas da astronomia, eles vão poder calcular o melhor período para plantar algum produto. Com a matemática e com a escrita, eles vão poder registrar as coisas e poder controlar as coisas que eles estavam produzindo. A letra B. As descobertas feitas pelos mesopotâmicos impactaram apenas as sociedades da época? De que maneira essas descobertas influenciaram outras sociedades? Foram só os mesopotâmicos que foram influenciados pelas essas descobertas? Não, né? O conhecimento ele vai se espalhar, né? E outros povos vão pegar esse conhecimento, vão utilizar ele, outros povos vão pegar esse conhecimento e vão modificar eles. Né? Então, essas descobertas vão influenciar a várias sociedades, né? Seja para repetir esse conhecimento ou até para modificá-los. Qual dessas descobertas ainda são utilizadas nos dias atuais? Então, das descobertas que eu falei para vocês, quais são utilizadas? Na verdade, todas. Né? A escrita cuneiforme não é usada, mas a escrita em si ela é. Né? Na matemática, a divisão é em 360 graus, a circunferência é utilizada. Na astronomia, a divisão dos 12 meses também ainda é utilizada. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Meus alunos, por favor, me mandem as atividades pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram. Lembrando também que domingo que vem tem mais vídeo. Vou colocar o link aqui de uma playlist com todos os vídeos do 6º ano, para se vocês tiverem perdido alguma coisa. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!